Olá, turma! Esse vídeo diz respeito à nossa aula sobre as normas ISO. Muito bem. As normas da ISO dizem respeito àquelas que são emanadas por um organismo internacional de certificação de padronização. A ISO tem sede em Genebra, na Suíça, e mais de 100 países participam e aderem às suas propostas de padronização, e eles atuam com padronizações em diversas áreas. Elas são formadas, então, por famílias de normas. Nessas famílias de normas, as mais famosas são aquelas que dizem respeito à gestão da qualidade, e aí a norma ISO 9000. Na verdade, a gente chama de família, porque a ISO 9000 tem a 9000, 9001, 9002, 9003 e 4, e assim por diante. E esse conjunto de normas dizem respeito, por exemplo, à gestão da qualidade. Também a norma ISO 14000, que diz respeito à gestão ambiental, e a ISO 27000, que na área de informática trata da segurança da informação. Também essas normas, elas atuam a partir de empresas certificadoras. As empresas certificadoras são empresas que, dentro de uma determinada região, são autorizadas a fazerem a verificação das normas. Então, se você tem uma empresa e quer que a sua empresa tenha a certificação ISO, por exemplo, ISO 14000, para dizer para os seus clientes, fornecedores e parceiros que você tem uma responsabilidade ambiental, por exemplo, e você tem uma certificação da ISO 14000, você vai contratar, então, uma empresa certificadora. No Brasil, pode ser, por exemplo, a ABNT, ela faz a certificação, e mais um grupo de outras empresas que também fazem essa certificação e vão verificar suas operações e vão certificar a sua empresa nessa norma específica, caso ela atenda, naturalmente, aos requisitos. Você também pode, em situação específica, contratar uma empresa de consultoria em normalização, ou seja, são empresas que são especializadas em ajudar outras empresas a seguirem uma determinada norma, a abraçarem uma determinada norma. Então, nesse caso, as empresas de consultoria, elas são contratadas para que ela possa ajudar as empresas a desenvolver os processos segundo a normalização prevista. Então, ela é contratada, vai verificar o que precisa ser feito, quais são as mudanças necessárias, e a partir daí a empresa pode contratar uma certificadora para, então, fazer auditoria, emitir o certificado. A gente vai ver esse passo a passo lá mais na frente, mas essa é a visão geral da norma ISO, como funciona, ok? Nós temos um contexto nas organizações em que a busca de excelência na gestão está muito presente e, além disso, uma busca de melhoria na produtividade da operação. Ou seja, as organizações entendem que elas precisam atuar da melhor maneira possível, de maneira eficaz, eficiente, reduzindo custos, melhorando a qualidade dos produtos. E nesse contexto, especialmente em que a confiabilidade na prestação de fornecimento, na prestação de serviços e fornecimento de produtos, ela se torna mais importante. Se uma gama ampla de empresas pode fornecer um determinado produto, vai se destacar no mercado aquela que é mais confiável, aquela que pode garantir, por exemplo, a qualidade dos produtos e uma certa padronização dos seus processos. Também muitas empresas buscam um destaque no cenário de forte concorrência e, às vezes, até uma determinada empresa consumidora, uma empresa que compra serviços de outras empresas, exigem que essas empresas tenham uma normalização própria. Então, e essa normalização própria é certificada. E aí, nesse contexto, então, surge ou cresce de maneira muito intensa a normalização.
As empresas vão buscar identificar os seus processos e normalizar os seus processos, fazer com que eles aconteçam dentro de determinado padrão. Dentro desses padrões, os mais importantes dizem respeito às normas ISO. ISO é a abreviação de International Organization for Standardization. Essa sigla diz respeito à organização que é mundial, com sede na Suíça, e a ISO desenvolve conjuntos de normas para áreas específicas com o objetivo de padronizar processos, produtos e procedimentos. Então, o que a ISO faz? A ISO estabelece um conjunto de práticas e procedimentos para áreas específicas, por exemplo, para uma fábrica, ou então para uma empresa de software, ou então para uma empresa transportadora, por exemplo, fabricante de um determinado produto médico. Então, a ISO estabelece normas específicas e se a empresa consegue fazer os seus processos dentro daquelas normas, ela pode solicitar uma certificação, pagar por isso, naturalmente, e ser uma empresa certificada com uma determinada norma ISO. Existe uma lista de normas, eu vou mostrar agora, e essa lista de normas está aqui no site, no Wikipedia, tem uma lista ampla das normas ISO. Aqui não tem todas, né? Elas são muito numerosas, mas aqui tem uma quantidade bastante interessante. E dá para a gente ver, por exemplo, a ISO 1, que trata de especificação geométrica de produtos. ISO 31, que trata de tamanhos de unidades. A ISO 216, formatos e dimensões de papel. Por exemplo, papel A4, papel A2, o tamanho de ofício, o tamanho duplo ofício, é normatizado pela norma ISO 216. Então, a ISO 269, formatos e dimensões de envelopes, e assim por diante. Dentre as mais famosas, nós temos a ISO 9000, vamos passando aqui. Como eu tinha dito no início, uma família de normas, por exemplo, ISO 9000, Sistema de Gestão da Qualidade em Ambiente de Produção, ou seja, ligados à fábrica. E aí a ISO 9001, também a 9002, 9003 vão tratar de gestão da qualidade em ambiente de fabricação. Depois a 9126, que trata de engenharia de software. Também eu tinha comentado da ISO 14000. Aqui 14000, a família 14000, que diz respeito a normas de gestão do ambiente, gestão do meio ambiente. Então 14000, 14001, 14002 tratam das normas de meio ambiente. E segue aqui um conjunto, por exemplo, também a ISO 27000. Aqui 27000, ela trata de segurança da informação para quem trabalha com bancos de dados públicos, por exemplo, podem seguir a ISO 27000, que trata de segurança da informação, e se estiver padronizado, pode requerer para o seu órgão uma certificação ISO, nesse caso da segurança da informação, a ISO 27000. Então, a lista segue, é uma quantidade realmente grande de normas que estão previstas pela ISO. Então, uma variedade enorme de áreas, ok? Bom, o processo de certificação. O que é? O processo de certificação, ele é a garantia dada por uma empresa certificadora que é reconhecida pela ISO de que a sua empresa segue uma determinada norma. Então, se você elegeu como importante para a sua empresa a ISO 9000, a família de gestão da qualidade para o ambiente de fabricação, para o ambiente fabril, você vai, então, normatizar os seus procedimentos, estabelecer o fluxo de produção, vai, então, convidar uma empresa certificadora para vir na sua empresa, ela vai verificar se você realmente cumpre todas as normas e, se sim, você ganha a certificação ISO 9000. ISO 9001, por exemplo, na gestão da qualidade. Bom, e para que uma empresa faria essa certificação? Para que serve, afinal de contas, uma certificação? Bom, uma certificação faz com que a empresa melhore o seu processo produtivo. Então, normalmente, ela ganha eficiência, ganha eficácia produtiva, ganha
em melhoria de qualidade dos seus processos e dos produtos. Então, a empresa ganha com essa adoção das normas ISO. Além disso, alguns clientes exigem que a empresa fornecedora tenha ISO. Então, se você quer fornecer, por exemplo, para uma grande empresa, essa empresa pode te exigir, olha, eu só compro de fornecedores que tenham certificação, por exemplo, ISO 9001, na qualidade de fabricação. Então, ela serve também para que você possa se candidatar a ser fornecedor para grandes corporações, ok? Bom, uma decisão que você precisa tomar, se você tem interesse em fazer a certificação ISO para sua empresa, é se você deve ou não contratar uma consultoria em certificação. Uma consultoria em certificação não é a certificadora. A consultoria em certificação, ela vai chegar na sua empresa e vai te ajudar a cumprir as normas. E uma vez que você consiga cumprir essas normas, aí sim você chama a empresa certificadora. Então, a contratação de uma consultoria em certificação é completamente opcional. Mas se na sua empresa você não tem ninguém responsável, gestor, executivo, que já tenha vivido um processo de certificação, é extremamente aconselhável que se faça a contratação de uma consultoria, porque eles, pela experiência que têm, vão conseguir ajudar a empresa a construir um processo que seja certificável, um processo que consiga atender a todas as normas. Mas não é obrigatório, é uma opção que as empresas têm. Um exemplo de empresa de consultoria em certificação é a Qualimaster. Deixa eu mostrar aqui o início do site dela. Aqui, a Qualimaster. Ela é uma empresa de consultoria empresarial, ela ajuda a empresa a cumprir as normas ISO, e ela indica empresas certificadoras. Então, ao contratar a Qualimaster ou outra empresa qualquer de consultoria empresarial, ela vai ajustar os seus processos para que cumpram determinada norma e depois vai te ajudar a contratar uma empresa certificadora, que vai verificar se você cumpre a norma e aí sim emitir o certificado. E ela, por exemplo, no site dela aqui indica ABS Group, Acta, BRTUV, BSI, BVQI, DNV, DQS, Vanzolini, várias empresas que são empresas certificadoras para as normas ISO. Então, mas essa é uma decisão gerencial, se deve ou não ser contratada uma empresa de consultoria. Bom, quais são as etapas de certificação? São 4 etapas para que você possa fazer uma certificação ISO na sua empresa. O primeiro deles diz respeito... Aqui some, aqui sumiu, pronto. Diz respeito ao diagnóstico. O diagnóstico trata primeiro, a decisão pela contratação ou não de uma empresa de consultoria e normalização, já na etapa inicial da certificação. Em seguida, você vai identificar os processos internos e o estágio atual da empresa nos quesitos da norma. Então, se a norma, por exemplo, é a norma ISO 14000, que diz respeito à gestão do meio ambiente. Bom, quais são os seus processos internos que dizem respeito ao meio ambiente e qual é o estágio atual desses processos em relação aos quesitos? Você reaproveita a água do sistema de produção? Você aproveita, por exemplo, a água da chuva que cai no telhado da fábrica e é coletada para usar, por exemplo, ou no processo produtivo, no resfriamento de máquinas? E a separação do lixo é feita? E como é tratado o lixo que é descartado depois no meio ambiente, os resíduos? Então, você vai verificar como está o estágio atual da sua empresa nos quesitos que a norma vai avaliar e possivelmente certificar. Então, essa é a etapa inicial, a etapa do diagnóstico. A partir daí, você pode partir para a segunda etapa, que é a etapa do planejamento. A etapa do planejamento vai estabelecer as mudanças para adequação aos requisitos da norma a ser implementada. Então, entre o que você oferece hoje, feito no diagnóstico, e onde você precisa chegar, que está na norma, você precisa então de um planejamento. É preciso contratar mais gente, é preciso renovar máquinas, é preciso redesenhar processos. Você vai então planejar todas as mudanças que são necessárias para conseguir a certificação.
Uma próxima etapa, então, a terceira etapa, é a implementação. Você vai implementar essas mudanças, ou seja, aplicar as mudanças e realizar os ajustes na operação. Também preparar a equipe para a visita da certificação. Essa visita da certificação é chamada de auditoria e consiste na quarta e última etapa da certificação. A auditoria diz respeito a contratar uma empresa certificadora. O site do Inmetro disponibiliza a lista de empresas certificadoras que são autorizadas pela ISO a fazer a certificação no Brasil, ok? Então, por exemplo, a ABNT é uma dessas empresas certificadoras que pode ser contratadas, é a mais antiga aqui em operação no Brasil, e a mais famosa também, que pode ser contratada. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o site do Inmetro. No site aqui do Inmetro, ele mostra os organismos de certificação. E os organismos de certificação para cada uma das áreas. Por exemplo, para certificação de produto, para sistema de gestão de qualidade. Por exemplo, você quer fazer uma certificação ISO 9001, que é a gestão da qualidade. Você vai, então, contratar algumas empresas. Se a gente clica aqui, ele nos redireciona para a lista de empresas autorizadas a serem certificadoras. Por exemplo, Vasolin, ABS, TUV, ABNT, que eu falei há pouco, BVQI, BSI, enfim, uma lista de empresas que estão autorizadas. Na verdade, ela tem aqui 6 páginas de empresas. 1, 2, 3, 6 páginas de empresas que podem fazer a certificação no Brasil em relação à qualidade. Se o seu interesse não é em relação à qualidade, voltando aqui, em relação, por exemplo, à gestão da medição, aí ela vai dar uma nova lista de empresas que podem fazer, por exemplo, sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, tem uma série de empresas que também estão certificadas pelo Inmetro a fazer no Brasil essa verificação, ok? Muito bem. Então, um outro site aqui, por exemplo, o site normastecnicas.com, ele explica um pouco o que significa cada uma das normas, né? A ISO 50000, por exemplo, implementação de um sistema de gestão que trata de gestão de energia e assim por diante. Tá? Aqui não tem todas, mas tem um número considerável e tem as principais. E por fim, o site da ABNT Certificadora, aqui desde 1950, a ABNT atua na área de certificação, ganhando respeito e confiança, e apesar de ser a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela possui atuação marcante nas Américas, Europa, Ásia, realizando auditorias em mais de 30 países. Então, a ABNT é uma das empresas que pode fazer a certificação ISO na sua empresa. Muito bem? Bom, então, nessa última etapa, vai acontecer, portanto, a auditoria de certificação. Essa auditoria, uma dessas empresas contratadas, a ABNT ou uma daquelas outras, vai na empresa e vai verificar todos os procedimentos para ver se estão todos de acordo com a norma. E aí, se estão de acordo com a norma, vai ser emitido, então, certificado. E esse certificado pode ser usado pela empresa, pode ser colocado no site, pode ser divulgado para os seus clientes, fornecedores, enfim, parceiros estratégicos, de que é uma empresa que cumpre a ISO, por exemplo, 14000, ou a ISO 27000, ou a ISO 9000. Cada certificação dessa ela é válida por 3 anos. Depois de 3 anos, a empresa tem que se submeter a uma nova certificação, ou seja, a uma nova auditoria, para verificar se ela continua cumprindo as normas de qualidade, as normas estabelecidas na ISO que ela certificou. Então, ela precisa renovar, naturalmente a empresa precisa pagar para a empresa de certificação, e se quiser contratar também a empresa de consultoria para preparar os processos de equipe, também é preciso pagar para conseguir ter esse título e ostentar o selo ISO que ela desenvolveu, ok? Muito bem, então, esses são os principais quesitos da norma ISO, são os principais elementos.
da ISO, que se torna cada vez mais importante. Em um cenário especialmente competitivo, você tem um número enorme de empresas que, ao escolher fornecedores, acabam escolhendo aqueles que oferecem um grupo de certificações ou uma variedade de certificações que possa garantir, então, a qualidade de seus produtos. Um abraço para vocês, até a próxima.